Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Rioscast e eu sou Alan Pelais. Para quem ainda não sabe, nós somos sócios fundadores de um escritório de assessoria de investimentos, a Rios Investimentos. Para você que quer dar um up nos seus investimentos, aumentar a rentabilidade do seu patrimônio, entre em contato com a gente. Aqui na tela consta o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular e abrir a sua conta que você já vai ter o nosso atendimento completo. E o meu nome é Renata Vorler. Ai, meu Deus, todo episódio eu falo que meu coração não vai aguentar, mas será que esse eu vou aguentar? Uma hora ela infarta, não, viu, não gente? Dá, desse jeito não dá. Sabe aquela memória nostálgica quando você era pequena? O meu irmão Pentelinho, porque ele é 5 anos mais novo que eu, ele ligava a televisão e aparecia aquelas lutas livres, assim, que a gente ficava impressionado. Sabe, você é menino, você deve se lembrar melhor que eu. Quando você olha pro personagem, você fala, será que um dia eu consigo lutar desse jeito? Exatamente, era aquilo lá, era um show, né? Eu vi na TV, joguei videogame, todos os videogames desde pequenininho eram dos meus jogos prediletos. Então hoje é um episódio aí, ó, nostálgico da nossa infância. Eu sou da década de 90, mas eu tenho certeza que você também lá de trás junto com a gente, né? Vai ter muitas lembranças aí. Hoje a gente traz o filho do lutador Bob Léo, que foi da segunda geração de lutadores, que na época passava até na TV Manchete, famosíssima. Ele começou a carreira com 8 anos de idade. Imagina pequenininho, mascarado, lutando. Nossa, mal nasceu, já tava mascarado, nasceu mascarado já. Fofo, né? Vou até pedir pra ele se ele tem alguma foto, que eu vou até colocar aqui na tela pra vocês verem como ele era fofinho. E ele tem já em torno de 45 anos de carreira. Ele consolidou uma ideia fenomenal de revolucionar a luta livre no Brasil através da criação, porque ele é fundador da BWF. É com prazer imenso que eu recebo aqui o Bob Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Renata. Obrigado, Alan. Obrigado a todos. E, cara, é muito bom ouvir as pessoas falar como você acabou de falar, porque traz pra gente, né, um sentimento de que você está fazendo pelo caminho certo, você está atingindo as pessoas certas. E esse lance que você falou da parte nostálgica, porque é o que a gente mais ouve por aí. E às vezes os pais levam as crianças para conhecer a luta livre e falam, eu assistia isso quando era criança e agora estou trazendo meu filho para conhecer. Então acho que esse é o caminho mais importante para a gente. Obrigado mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de acompanhar vocês, mas eu quero ir levar o nosso filho lá para conhecer também, para ele ter essa mesma memória que a gente. É muito viu? importante. Lembra da gente no próximo evento. Com certeza. A gente não é imperdível, o próximo e os outros também, né? Não, pode ter certeza disso. Pra ir lá pessoalmente. Mas para nós que é uma honra, viu? Muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é muito disputada, Imagina. mas você fez questão de vir aqui e a gente fica muito agradecido por isso. É viu? um prazer te receber aqui. Falar o que a gente mais gosta, né? É muito importante. E conta pra gente, Bob, como é ser filho do Bob Léo, ter nascido nesse berço, Sim. e o que te fez seguir a carreira ali como seu pai? Cara, foi uma coisa... quando a gente fala que amor à primeira vista existe, isso aconteceu com a luta livre comigo. Eu não sabia que meu pai era lutador de luta livre até os meus 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade era uma criança normal, vamos falar dessa forma assim. Uma criança sem saber o que meu pai trabalhava em empresas e tal. De repente, com uns 6 anos, eu vejo meu pai chegar com uma caixa enorme de papelão, uma caixa de sapato enorme. E a minha mãe começou a brigar com ele. E eu assistindo tudo aquilo, né? Eu falei, nossa, o que tá acontecendo, né? E a minha mãe fala, não, Léo, isso aí de novo não, Léo, de novo não. Então, eu falei, meu pai amado, o que tá acontecendo? Quando eles saíram, eu fui abrir a caixa. Era uma bota, que era sapatilhas de luta livre. Mas até então, para mim era uma coisa totalmente estranha. Foi uma colorida, era branca, era toda branca com azul e vermelho, da Drible, na época, né? Da antiga fábrica da Drible e tal. Falei, o que será isso? E meu pai começou a sair, ficar muito tempo fora de casa. O que está acontecendo? E meu pai viajando. Aí eu cheguei pro meu pai, né? O que está acontecendo? Ele falou, vou te levar para você assistir o papai. Que demais. Assisti? Falei. Aí me levou, já tinha quase uns 7 anos de idade, ele me levou num circo. Até então, mesmo, a criança chegar num circo é uma coisa maravilhosa. Sentei no meio do público, tô lá, e eu vi que tinha o espetáculo do circo acontecendo. Até então, né, sem saber de nada, daqui a pouco, vamos dar um intervalo e voltamos com a luta livre. Aí, enquanto estava dando intervalo, eles começaram a fazer uns buracos no chão, passar uma lona, virou um ringue, improvisado. Falei, João, quando daqui a pouco, foi a primeira luta, a segunda, na última luta, meu pai
entrou com a roupa de luta, coisa mais linda, todo colorido. Aqui no meu olho já fez, né? Aí ele começou a lutar com o Fu Manchu, um lutador do passado. E no meio da luta entra o Rocco, o homem das correntes, com uma corrente no meio da mão e começou a dar os dois massacrando meu pai. Imagina uma criança vendo seu pai ser massacrado, meu pai começou a sangrar, porque nessa época fazia muito pique. E ele começou a sangrar. Sangrar, eu falei, desesperado. De repente meu pai reage e começa a bater nos dois, assim, cara. Eu comecei a pular na cadeira, comecei a ficar desesperado. E aí meu pai ganha dos dois lutadores, meio ensanguentado, assim. Quando eu olhei aquilo, assim, eu falo até agora, meu olho já tá saindo lágrima, mas foi uma coisa que tocou ali. Eu falei, gente, é isso que eu quero pro resto da minha vida, sabe assim? Aí, desse dia em diante, eu nunca mais abandonei a luta livre. Eu comecei a viajar com meu pai e com 8 anos tive a oportunidade de já começar a lutar. Nossa, que sensacional. A gente já tem a imagem que o nosso pai é nosso herói. O senhor era um Então, super-herói. super-herói, verdade, verdade. Verdade mesmo. Foi esse sentimento que me veio na hora, assim. Foi muito interessante isso. Muito, até hoje eu falo e me arrepio, me emociono. E as lutas eram sempre em circos? Nessa época, sim. Nessa época, lógico, tinha luta na televisão, né? Em 78 tinha os Astros do Ringue na TV Bandeirantes. E também tinha fora de São Paulo, no Paraná, que tinha o pessoal da máfia, que era Calói Barra Forte, tudo, que tinha no Paraná. Então, na televisão era divulgado, né, a luta, mas onde se ganhava o dinheiro era no circo, no ginásio, mas mais circo. Então, meu pai fazia circo todos os dias. Todos os dias tinha show no circo. Às vezes tinha 2, 3 circos até no mesmo dia. Você fazia um show no circo, ia para outro e para outro. Então, era muito... E os circos sempre lotados. Era bem, bem interessante. Essa época foi muito importante. Devia ser demais, né? Porque em meio à arte do circo, a luta livre, que é uma arte Sim. também, né? Ô, Bob, mas por que seu pai... Assim, tudo bem, a gente é muito novinho pra ter a noção das coisas. Mas por que você só soube com 6 anos o que ele fazia, assim? Então, quando meu pai começou a lutar com 16, né? Então, foi em 65, mais ou menos, que foi na época do Telecat, que foi na época do Ted Boy Marino, foi, né, o auge da luta livre nacional foi essa época. E ele começou a lutar. Mas quando ele conheceu minha mãe, quando eles casaram, pra você ter ideia, na lua de mel, na festa de casamento do meu pai, com a minha mãe, um lutador chamado Ramos foi buscar meu pai para ir lutar, cara. Ele saiu da festa para ir lutar. Então a minha mãe... Ó, você vai ter que largar, porque ela ficou grávida para mim, então você vai ter que largar, você vai ter que cuidar mais da gente. Então meu pai meio que parou esse tempo, desses 6 anos, assim, da gravidez da minha mãe até os meus 6 anos. Mas é aquele negócio, ele parou, mas nunca deixou, sabe assim? Então, quando ele teve oportunidade, ele voltou correndo. Então, esse período ele ficou afastado da luta. E pra sua mãe, foi tranquilo ele voltar? Então, foi essa briga que aconteceu. Quando ela chegou com a caixa lá, eu vi que ela não gostou nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na parte do pai de família, da parte financeira. Sim. Porque quando eu tinha 6 anos, a minha irmã já tinha... Minha outra irmã nasceu. Então, o meu pai se viu que, pô, eu estou trabalhando, estou empregado, mas como aqui no Brasil acontece, não está dando. A grana não está dando. Então, ele pensou o quê? Pô, eu ganhava mais dinheiro com a luta livre. E foi o que aconteceu. Ele sustentou a minha família inteira com a luta livre. Sensacional. Olha, que demais. Sustentar uma família com esporte no esporte, Brasil é uma exatamente. Ainda mais conquista. naquela época Sim. ainda também. Maravilhoso que ele conseguiu juntar E circo. isso com o amor dele. E lutando em circo. Exatamente. Tinha muito importante. circo nessa Sim, época. sim. É, quando a gente era na nossa infância, o circo era muito Eu presente. vivia no circo. Hoje meio que se perdeu um pouco. Até os circos que existem hoje não são iguais daquela época, porque naquela época a arte circense era muito aflorada, né? Hoje tem muitos artistas bons, mas também eles investem muito naqueles bichinhos, né? Disney, essas coisas todas. Então, nessa época que eu estou falando, tinha o Café dos Artistas aqui no Largo do Paissandu, em São Paulo. Toda segunda-feira nós íamos lá, várias equipes de luta, artistas, cantores, né, da época, iam lá marcar shows no circo. Então, todos os circenses se reuniam lá e os artistas também. Era bem interessante isso, fazia parte da nossa agenda. Que legal, né? Fantástico. E em que momento, né? Você nasceu na luta livre. Sim. Em que momento que você decidiu que isso ia ser um negócio, que você ia realmente criar a empresa, a BWF? Eu já fazia parte do negócio mesmo antes da BWF. Quando eu comecei a lutar com 8, mas até então era uma coisa de criança. Meu primeiro cachê foi uma bicicleta, que meu pai me deu, uma bicicleta usada ainda. E essa é a parte da criança. Quando eu atingi, acho que uns 16 anos, que começou a bater aquele negócio da maturidade, sabe? Eu preciso trabalhar com isso. Meu pai
Ele sempre correu atrás de patrocínio, ele fazia os eventos, ele batia de porta em porta, fechava ginásio, fechava... Então ele era um empresário, além de lutador, ele era um empresário, ele fazia a coisa acontecer. E eu me espelhei nisso, falei, cara, preciso dar continuidade a isso. Então eu fui aprendendo, eu tinha vergonha. Eu ia dar entrevista em rádio, eu ia de óculos escuros, porque eu tinha vergonha na rádio, cara. Pensa nisso. Eu não gostava de me expressar, eu gostava de lutar. Eu fazia 10 lutas se fosse preciso, mas me expressar não era muito bom. E aí eu falei, eu preciso aprimorar isso. Então foi essa época dos 16 para 17 que eu pensei, eu preciso aprender a trabalhar com isso para dar continuidade ao que meu pai vem fazendo, porque uma hora ele não vai conseguir. E foi indo até chegar em 94, nós já tínhamos passado por várias emissoras de televisão. Em 90 nós fomos para Minas Gerais, a gente fazia a abertura do show de esporte na Rede Bandeirante de televisão. E foi uma época muito boa para a gente, porque abriu muitas portas, até financeira, então foi muito importante. Em 94 surgiu o Supercat, na Rede Manchete, que era feito pela WWF, né, que hoje é WWE. E quando eu trabalhando nos bastidores, eu vi aquilo, e a luta livre estava numa queda muito grande pelas pessoas que administravam ela, falei... esse é o futuro. Se eu quiser alguma coisa com a luta livre nacional, eu tenho que chegar perto disso. Perto, porque é impossível você chegar igual, é muito difícil. Deus queira que um dia eu consiga, mas ainda estamos gatinhando. Mas eu vi aquilo, eu falei, eu preciso. Aí eu comecei a estudar aquilo, como era feita a concepção, as lutas, as mudanças que eu teria que fazer. Então, de 94... Eu comecei a estudar isso. Em 98, eu tive a oportunidade de ter um programa meu de luta livre na televisão, que era a abertura do Ratinho Show, na Record. Ah, eu lembro. E era no domingo, às 11 da manhã. Um horário horrível, porque antes de mim vinha Rei Leão, traço de Ibope. Acho que é por isso que a gente lembra, né? A gente dava o Rei Leão na luta livre. Aí depois a gente vinha o Ratinho com um programa de domingo que ele tinha estreado. E o que me chamou a atenção é que eu já comecei algumas mudanças que eu queria fazer. Então, eu comecei a colocar personagens na luta, mudar as cores, mudar a vestimenta dos lutadores, a forma como era feita. Algumas mudanças coloquei até ponto no árbitro, sabe assim? Então, em 98, eu fiz um esboço da BWF. Até chegar em 2000, que foi quando eu falei, agora vai. E aí comecei a mudar, mas lá atrás, lá na estrutura, no treinamento, na forma como era treinado, porque tinha que tirar round, tinha que acabar com algumas coisas de base, de volante. Depois vocês vão entender o que é base e volante, que é o mal e o bom, o lutador do mal e o do bem. Sim. O base é o do mal, o volante é o do bem. Então, não que eu tirei isso da luta livre, mas eu deixei... Porque hoje, muitos jovens torcem para o mal. Pro cara do mal, pelo personagem que ele significa. Então, aquele negócio de vai a ele, aplaude, não pode mais, porque tem muita gente que gosta. Então, eles tomaram um lado. Então, a gente teve que mudar bastante coisa. Nossa, e antes era super marcante, né? O pessoal, era bem assim. Isso marcou realmente a luta livre, né? Porque no passado nós tínhamos grandes bases, que nem o Aquiles, por exemplo, que é o que mordia a testa dos lutadores e sangrava e tudo mais. Que Ted Barbarino foi o grande ídolo, né, da luta livre nacional, até hoje é falado, onde a gente vai, ele é o maior nome. Então eram bases e volantes. Mas na luta livre mundial é assim. Lá nos Estados Unidos você tem o Rio e o Face. Aqui na América do Sul, no México, você tem o Tecno e o Rudo. Então, ele sempre foi assim. A única diferença é que não o narrador hoje não toma partido. Sabe assim? Ele até dá uma insinuada, não gosto muito desse cara e tal, mas se o público gosta... Vamos fazer o quê? Tem que respeitar, né? Eu acho o mal muitas vezes mais legal do que o bom. É isso. As fantasias deles normalmente são mais peculiares, assim. E hoje você vê, o Loki é muito mais legal que o Thor, cara. Então é normal uma coisa dessa, entendeu? Exatamente. E uma pergunta que a gente não tem como falar sobre luta livre e não perguntar, porque todo mundo quer saber. É uma luta montada? É uma luta falsa? Como é que é a verdade? Conta pra gente. Se você perguntasse isso há 20 anos atrás, você era um homem morto. Ixi, eu ia ter que sair correndo. Você ia ter que sair correndo. Imagina. Parece meu pai, meu amigo. Tava ferrado. Ele ia ficar vermelho e sair correndo. Mas isso mudou graças ao Vince McMahon, que é o CEO da WWE. Todo mundo o criticou quando ele chegou numa entrevista e falou: o que nós fazemos é entretenimento. O que nós fazemos é um puro espetáculo. Eu falo que a luta livre é um show esportivo. Nós fazemos um trabalho para trazer o público
para dentro da luta. Então, tudo que nós fazemos, ele é determinado, é pré-determinado. Não tudo, mas tem muito improviso também, porque o ser humano não é uma máquina, então ele não vai estar sempre no mesmo local, um voo nunca vai ser igual ao outro. Você pode colocar o mesmo lutador em cima do ringue e o outro lá fora do ringue. O mesmo voo vai cair diferente, vai vir de uma forma diferente. Então, é muito complexo. O treinamento tem que ser muito assim, rígido. Os meninos treinam muito. A gente, para você conseguir fazer hoje, vamos pensar, 15 minutos de luta sem round. Você imagina que você vai ficar 15 minutos lutando, sem tomar água, sem descanso, sem respirar, mantendo sempre o mesmo ritmo, mantendo esse. Então, é um treinamento que é muito complicado da parte técnica, da parte física. Porque, às vezes, você está muito bem na parte física, mas a parte mental, porque quando você está em cima do ringue, você está dando vida a um personagem. Então, você tem que trabalhar com essa parte mental também. Então, isso desgasta muito. Às vezes, você está bem fisicamente, mas chegou lá, começou a perder a expressão, começou a cansar. A parte mental, ela vai te derrubando. Então, você tem que ter esse treinamento, é muito importante para isso. Mas o que nós fazemos, sim, é um espetáculo, é um show. Ele é determinado, algumas coisas, vitórias, derrotas, as histórias que a gente conta. Hoje eu vou ganhar de você para poder desafiar ele e tal. Então, isso a gente faz parte desse contexto. Mas o mais importante é você saber o que é o que a gente gosta de fazer. Você vai com a Renata assistir um show de luta livre. Você sabe que você está indo assistir um espetáculo. Você está indo assistir um show. Só que daqui a 10 minutos você está xingando o lutador e torcendo para outro. Você entrou. Não se envolver, você entrou no né? contexto. Então, esse é o nosso trabalho. É fazer você esquecer do mundo e entrar no nosso mundo. É porque até é muito perfeito a forma que vocês fazem, né? Então, se você não contar que é combinado, a pessoa que tá ali... quando eu era criança, eu fui descobrir anos depois que aquilo lá não era uma luta normal, né? Sim. Que tinha ali todo um trabalho por trás. Porque é muito bem feita, a coisa muito perfeita. Sim. Os lutadores do passado não gostavam de falar justamente por causa disso. Imagina que tem que ser lutador, tem que ser atleta, tem que conhecer ator, de luta. Tem que ser muito completo. Eles não gostavam? Porque tem uma... Eu não sei, assim, o que me brilhava os olhos era a história. Sim. É legal que você fica preso ali no que vai acontecer, né? Então, mas eles não pensavam só nisso. Então, eles queriam mostrar que era realidade. Eles queriam mostrar que era de verdade. E as pancadas são reais. Os golpes são reais. As quedas são reais. Se você vai assistir ao vivo, você vai ver o cara caindo de 2, 3 metros de costas no chão. Isso para um ser humano que não treina, ele não levanta mais se ele cair daquela forma. Sabe assim? Então, durante uma luta, o lutador faz no mínimo 20 quedas. Nossa. Quebrado. Então, né? Se você pegar hoje uma pessoa que não treina e ela se jogar no corner, não precisa ir com força, ela já vai sair com dor nas costas. E eles vão 15, 20 vezes no corner, arremessado no corner. Então, a gente tem que valorizar, o que eu falo mais até para os meninos, é o trabalho que eles têm para entregar aquilo que eles estão entregando. Eu acho que isso é o maior e mais importante da valorização na luta livre, sabe? Assim, nossa, como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara fez aquilo? Então, é muito importante. É muito treino, né? Tudo, Sim. Treino, alimentação, é um atleta... Tudo. E essa a parte mental, porque ele tem que ter um controle muito rígido, muito importante sobre ele mesmo. E machuca muito, porque parece que machuca. A gente vê que sangra pra caramba. Antigamente a gente vê que escorria sangue, pingava. O sangue hoje foi meio que abolido, porque eu acho que até isso foi importante para a luta livre. Eu não tenho nada contra o MMA, mas eu acho que a gente fez um trabalho paralelo ao MMA. O sangue hoje, para você deixar uma criança de 8, 10 anos assistir, eu acho um pouco violento. Antes não, antes a gente se cortava com gilete para sangrar. Sabe? Eu tenho um monte de cicatriz aqui, ó, que a gente ia, fazia um pique e jorrava sangue. Os caras falavam, a gente sangrando, os caras falavam que era de mentira, que era ketchup, que era sangue de galinha, que era tudo, e a gente sangrando de verdade. E hoje a gente não precisa mais disso. Hoje mais as lesões mudaram, né? Então, por exemplo, eu tenho os 2 joelhos operados, eu tenho as 2 clavículas quebradas, tenho um monte de costela que foi fraturada, tá entendendo? Então, mas por quê? A quantidade de lutas. Se eu for pôr na ponta do lápis assim, eu tenho mais de 6 mil lutas. Meu Deus. Aí você fala, pô, você vai 6 mil lutas? Cara, é impossível você não se lesionar aqui, ali, aqui e tal. E no passado, a gente mesmo lesionado lutava, porque era o nosso ganha-pão. Então, eu cansei de fazer infiltração e lutar. Isso foi lá na frente que eu fui ver os danos que eu causei. Hoje, eu procuro não deixar os meus meninos passarem por isso.
Por isso que eu até mudei a forma de treinamento, para protegê-los fisicamente. Conta pra nós um pouquinho desse treinamento e aonde você, por exemplo, você pega pessoas que já têm essa preparação física ou pessoas que têm essa técnica de encenação, mas também são lutadores. Como é esses requisitos assim? Então, hoje, os meninos que vêm para treinar a luta livre, eles assistem, principalmente a WWE, e eles já chegam, é muito engraçado, eles chegam na academia, não, porque eu sei fazer esse golpe, eu sei fazer esse golpe, eu sei fazer esse golpe. Me dá até medo, né? Porque, no mínimo ele treinou no colchão da casa dele, né? Imagina quem foi a vítima lá. Mas, às vezes, você fala, eu sei fazer esse golpe, mas o que me chama atenção é como você está caindo no golpe, como você está aplicando esse golpe, você está protegendo o seu parceiro, você não está se machucando. Então, a maioria deles não são atletas, a maioria deles são jovens mesmo, até alguns nerds que ficam ali no videogame, no computador, não tem condicionamento físico nenhum. Dá 10 minutos de treino, já está indo no banheiro, passa mal, sabe assim? Mas o gratificante você pega um Vitor Boer, por exemplo, que hoje é um dos nossos tops, e ele chegou na academia, ele não sabia nem andar direito, em cima do ringue, não sabia nem pisar. Completou agora 10 anos de carreira, 10 anos de luta. Ele começou com 16. Então, essa transformação dos jovens é muito importante. É lógico, aquela peneira natural. Muitos começam achando que vai chegar aqui em 2 meses já está lutando em cima do ringue. E não é assim. É 1 ano, pelo menos, de preparação. É 1 ano de treinamento. Então, e assim, eles não têm paciência. Porque a primeira coisa o primeiro passo, a parte física. A parte física é a mais importante, condicionamento físico. Se você não tiver um condicionamento e um fortalecimento muscular, você não faz nada em cima do ringue. Então, esse é o primeiro passo. Depois que eu percebo que eles estão evoluindo, subir um degrauzinho, vem a parte técnica, que são as quedas, são os rolamentos, são o básico, sabe assim, da luta livre, o que você mais precisa. Quando eles ficam bons nesse quesito, a gente começa a ir para a aplicação de golpes. Então, primeiro você aprende a receber os golpes, que você, sabendo receber, você vai aplicar com mais cuidado. Então, aí eles começam a aplicar os golpes. Aí, nesse momento, a gente começa já a pensar no que ele vai ser dentro da luta livre, no personagem que ele vai fazer, que ele vai dar vida a esse personagem. E aí a gente vai conversando e vai adaptando ele ao que ele quer fazer. Só que esse processo demora, é o que eu falei, pelo menos 1 ano. Nossa, e deve ser para eles assim, né? 1 ano. Eles têm essa ciência que eles vão ter que se capacitar. Você já deixa isso claro, eles ficam meio nervosos, muitos desistem. É o que eu falei, essa peneira natural. Mas logo no início eles já desistem? Não no início, mas é aquilo que assim, a parte física, como é a mais importante, é a mais chata. Então, muitos, eles vêm treinar só 3 vezes por semana e nos outros dias não fazem nada. E eu peço, cara, vai lá, faz uma caminhada, vai fazer um fortalecimento, se matricula numa academia de musculação, me ajuda. Eles não ajudam. Aí a gente não tem o que fazer, porque você não evolui como a gente quer que evolua, entendeu? Alguns entendem e, pelo contrário, se dedicam mais e cada vez mais. É gratificante você saber que eu tenho meninos hoje que já estão o Insano Igor, por exemplo, está há 14 anos comigo, 15 anos comigo, é professor de educação física. Que legal. Quer dizer, a gente levou ele para uma formação. O Dante é a mesma coisa. Também é professor de educação física e outros que estão lá. O Dílios é nutricionista, foi para a área de saúde também, então, de parte física. Então, eu acho que é muito importante essa formação, porque você acaba não só formando ele como lutador, mas como ser humano. Agora, alguns não, alguns vão ficando pelo caminho e é uma coisa natural. Outros ficam 2 meses treinando, somem, depois de 6 meses voltam. Falam, você perdeu 6 meses. E deve ser muito bom pro jovem, né? Porque ele acaba aprendendo a cuidar do corpo, de toda essa parte, mas ganha o lado teatral também. Que muitas vezes o problema do jovem é ser inibido, tem vergonha de falar em público. Então, imagina o que isso influencia na vida dele. A mãe do Vitor Boer, esses dias, meu filho falou no microfone, porque ele era tímido. Então, eu acho que você acaba contribuindo para a formação do caráter dele também. Você acaba contribuindo. Eu tenho meninos aí que a gente acaba sendo uma família. Tem os pais dos lutadores que todos... Alguns conversam, ligam, como é que meu filho está? Os que não moram em São Paulo, como é que meu filho está? Então, você acaba tendo essa convivência, você acaba influenciando também na formação do caráter deles. Assim, é bem legal isso.
Que demais. E tem uma academia hoje especializada para isso? Como é que funciona para a Sim. pessoa que tem essa vontade de conhecer o esporte? Nós estamos na formação dos lutadores. Hoje, quase 100% dos lutadores da BWF são formados mesmo por nós mesmo da BWF, tá? E a academia é 3 vezes por semana que a pessoa tem que treinar. 2 horas de treino intenso, é intenso mesmo. Não adianta você pensar, é o que eu falei, não adianta você chegar aqui brincando. Mas o resultado é muito importante. A academia aqui na Zona Leste de São Paulo, ali pertinho do Tatuapé. Ah, que ótimo. Para quem se interessa já fica sabendo. Aprende com o mestre. Né? A gente vai deixar na descrição do vídeo o nome da academia, o endereço, para quem tiver interesse, porque é uma coisa que você falou, é 360, né? Mexe com o seu mental, com o seu físico e contribui muito para essa desenvoltura. Ainda mais que hoje a gente vive uma realidade que os jovens, como o Alan falou, eles são mais inibidos, né? Sim. E você contribui imensamente, assim, para essa desenvoltura da pessoa, né? Exatamente. É bom que o jovem saia um pouco, ele sai da casinha lá, sabe assim, a gente leva uma parte da formação do lutador, quando ele começa a ter isso aqui já está quase no ponto de começar, ele vai ajudar nos eventos, ele vai ser árbitro para subir ao ringue e ter contato com o público, sabe? A gente vai soltando aos poucos, entendeu? E a gente tem o time de rookies da BWF, que são os iniciantes. Então, quando ele estreia, ele não vai ser um profissional, ele vai para o time de rookies para depois vir para os profissionais. Toda Que essa demais, estratégia, sim. né? E o que vocês seguem hoje? Que você falou muito do WWF, do modelo americano, que Sim. é muito mundialmente conhecido. Acredito que hoje seja o maior, né, modelo da luta livre. É o modelo a ser seguido, vamos pensar assim. E que passos a gente tem tomado aqui no Brasil para seguir esse modelo? O que você tem feito na BWF? Então, quando surgiu a BWF, né, em 2000, a gente estava meio perdido, né? Mas a internet estava começando a crescer muito. Já era grande, mas estava evoluindo. Então, eu foquei mais nessa parte. A gente foi o primeiro site de luta livre nacional, foi o nosso. Nós tivemos um programa na antiga AltV, que é a primeira TV pela internet do país, lá do Luquete. Tinha um programa nosso semanal que a gente apresentava os lutadores que já existiam no país para o público. Então a gente foi fazendo esse trabalho aos pouquinhos. Depois fomos para uma TV comunitária, com um programa semanal, que a gente tinha mostrando que era uma mudança da concepção do evento, que eu falei, não tinha mais round. Os lutadores, a forma como era narrado, os personagens que a gente estava fazendo, tudo isso. Só que ainda estávamos engatinhando no projeto. Em 2016, surgiu a possibilidade da gente começar a alçar um voo maior. Assim. A gente já estava fazendo grandes eventos, como Virada Cultural, o Anime Friends, é um evento que o pessoal adora. A gente fez agora, inclusive pelo 14º ano que a gente participa do evento e tal. Então começaram a surgir eventos grandes. E aproveitamos essa onda dos eventos grandes, com grandes públicos, para divulgar mais o material. E a gente percebeu que foi crescendo. Em 2017, surgiu a conversa com a Band, até então era a Band aberta. E em 2018, a gente começou a produzir isso. Em 2019, foi a primeira gravação para a Band aberta. Foi ao vivo, no Clube Atlético Juventus. Só que em 2020 entrou a pandemia. Aí a gente teve que voltar, né, tudo ao começo. Tempos difíceis, né? E tal. E aí a gente foi segurando até 2022. Na pandemia a gente fez bastante coisa. Fizemos eventos em sistema drive-in, foi muito legal. Os lutadores em cima dos carros lutando. Foi um negócio do outro mundo. Foi bem interessante isso. A gente teve que se reinventar um pouquinho, como todos, né? Na pandemia, a gente manteve esse público. Manteve eles com conteúdo na internet, essas coisas todas, que a gente conseguiu manter. E aí em 2022 houve a possibilidade de a gente estrear na Band Esportes. Então, o que era a Band, que até então a luta livre estava afastada da TV aberta desde 2000, surgiu a Band Esporte. A gente abraçou com unhas e dentes, até chegar agora em janeiro de 2024. Pelo resultado que demos na Band Esporte, a gente estreou na Band aberta. Então, acho que isso foi um passo muito grande e a gente está entrando com níveis bons de audiência pelo horário, porque a gente entra de sábado para domingo a 1h, mas a audiência está muito interessante e a gente percebe que semana após semana a gente está engajando mais público. Então, acho que esse foi o trabalho que a gente veio fazendo aos poucos. Demorou aí quase 20 anos para conseguir
É um exemplo para os empresários, né? A gente fala muito aqui sobre empreendedorismo. Sim. É mostrar que realmente um negócio de sucesso, de longevidade, como o seu, não se constrói de um dia para o outro. São anos e anos de trabalho. É até bom para as pessoas perceberem que, por mais que as pessoas tenham um sonho, elas têm que ter resiliência, têm que insistir. Que não é da noite para o dia, como todo mundo acha. Vou virar empresário amanhã, tudo acontece. É resiliência, todo dia. Se você parar para pensar, o projeto surgiu na minha cabeça em 94. São 30 anos. Sim, construindo um sonho. 30 anos, entendeu? Então eu acho que é o que você falou. É resiliência. Você tem portas fechadas, não foram tudo as mil maravilhas, muita coisa aconteceu também que podia jogar para baixo, sabe? Mas a gente... E uma coisa que é importante é que não adianta você também ter um sucesso muito rápido, porque você não vai ter estrutura para suportar. Então é mais fácil subir devagarinho, degrau por degrau, que aí você vai absorvendo, né, as coisas boas que vem vindo e vai tirando as coisas ruins. E aí você consolida o negócio, fica bem, bem sólido mesmo. Eu acho que esse é o caminho. É que a gente conversa com pessoas, Bob, que, um exemplo, nós somos assessores de investimentos. Sim, e sim. somos autônomos, né? Sim. Então, assim, a galera às vezes entra para ser autônomo, para ser assessor, fala que aguentou 3 meses, não teve resultado e desistiu. Por isso que o Alan tá até te elogiando, porque são anos e as pessoas não têm essa ideia de que é um dia após o outro, é uma construção de ano após ano. Exato. E é uma evolução. E é a sua... De fora, né? A gente vê essa trajetória aí fantástica, porque... A gente até conversou antes do episódio aqui. A luta livre no Brasil passou por diversos picos, né? Tanto Sim. altos como baixos. E você nunca deixou a peteca cair. Ah, não. É exato. Você se inovou, você transformou um esporte que poderia ter sido esquecido lá atrás, na nossa infância. Praticamente né? salvou o esporte, né, do esquecimento. E uma coisa que é importante, esses meninos que treinam hoje, porque um foco que eu tenho, é conseguir trazer que eles possam viver somente da luta livre. Sabe assim? Porque hoje não dá ainda para eles, né? Porque a luta livre seria um bico, tá? Mas graças a Deus já está bem remunerado. Muito diferente do que era antes. Muito diferente, tá? E porque o lutador não era valorizado. Então o empresário pensava muito nele, certo? E não valorizava os lutadores. E a gente está fazendo o contrário. A gente quer valorizá-los bastante e que se a gente conseguir chegar onde a gente quer, que eles vão ter poder único e exclusivamente viver da luta livre. Isso é um trabalho que... São 60 lutadores. São 60 sonhos que eu carrego nas costas. Teve algum momento antes, pós, principalmente pandemia, né? Que você pensou assim, se eu não tiver uma sacada de mestre, acabou por aqui? Ó, é que assim, o lance da sacada de mestre, a gente está sempre procurando, né? A gente está querendo sempre pôr uma cartinha aqui, isso é uma coisa natural. Mas na luta livre, como você falou, muitos altos e baixos. Eu acho que pelo que eu vivi na luta livre, a gente se preparou um pouco melhor para isso. Porque mesmo na luta livre, eu tive momentos de, vou falar em português, claro, almoçar e jantar em restaurantes 5 estrelas e às vezes não ter o que comer. Várias vezes, várias. Eu chegava com meu pai e falava, e agora? Eu não tinha nem dinheiro da gasolina para chegar no circo para fazer a luta. E ainda corri o risco de chegar no circo, chover e não ter a luta. Entendeu? Então, esses momentos foi preparando, eu acho, sabe assim? Tipo assim, isso vai passar. Eu não preciso esquentar. Lógico, não vou me acomodar. Lógico, sempre vamos se acotovelar para ganhar espaço. Mas a gente sabia que, por pior que fosse, ia passar e a bonança ia chegar, entendeu? Então, eu acho que não foi a sacada de mestre que a gente sempre quer. Mas a gente eu nunca me importei em tomar essa atitude rápida. Esperar o momento certo, assim, para poder continuar caminhando. Você sempre teve essa resiliência, porque o episódio pode até se chamar resiliência, né? Sim. De ver o dinheiro acabando, não tendo dinheiro para ir. Sim. E como você tratava isso dentro de você? Porque é aquilo, hoje tudo e todos querem desistir muito rápido. Então. Como as pessoas precisam segurar isso de... Calma, as coisas vão melhorar, vai dar certo no final meu esforço. Então, é o que eu falei, é o modo de vida que eu fui criado. Eu acho que, a gente já chegou a pegar dinheiro no pedágio para poder passar, entendeu? E assim, poderia virar o carro e voltar. Certo? Chegou aqui, putz, e agora? Foi por causa de uma paçoca ainda, você vai dar risada disso. A gente estava no circo, paramos no posto, nós estávamos todos com fome. Só que tinha pouco dinheiro. Aí nós compramos aqueles pés de moleque, aqueles doces, que é amendoim, açúcar, né? Sustenta pra caramba. Então, vamos comer. Comemos 4 lutadores.
Passou 10 minutos, tinha um pedágio. Falei, agora não temos dinheiro para passar. A gente podia virar o carro e voltar para casa. Não, paramos o carro e fomos pedir pouquinho. Pô, a gente vai fazer um evento, será que você pode me arrumar R$1, que seja tal? E passamos o pedágio, fomos no circo, fizemos o espetáculo e ganhamos dinheiro. Então, eu acho que essa resistência que a gente cria, essa casca que a gente cria, passando esses momentos. Desistir é uma coisa que é o último caso, assim, sabe? A palavra seria o último caso. Teve muitos momentos ruins na minha vida que qualquer pessoa poderia ter pensado, pô, vou desistir. Eu nunca pensei nisso, não. Porque eu falei, vamos absorver isso daí, isso vai passar e a gente vai conseguir. Deus, é lógico, Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e pedindo a Ele, e acho que talvez seja essa consciência de que, cara, vai melhorar. E aí vamos para cima. Fenomenal, né? Isso aí Fenomenal. fica uma dica para todo mundo de casa e até para nós, assim, que é aquele momento que você, como empresário, você fala, meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? Aquela dificuldade momentânea, né, mano? Não, vai ter a luz lá no final do túnel, Deus vai abençoar, a gente vai se esforçar, porque não adianta só pedir a bênção e não ir atrás, né? E vai dar certo. Com certeza. É saber encarar, aguentar a dificuldade e ir atrás do sonho mesmo, né? Exatamente. E ter fé que no final dá certo. Tem um propósito. Ter propósito, fantástico. Sem dúvida. E Bob, me conta uma curiosidade aí de backstage. Tem rixa entre lutador? É tipo UFC, que um vai, vou te matar. Como é que é isso? Olha, hoje não tanto. Acontece, existe ainda. A gente percebe que não é uma coisa tão aberta assim, uma coisa tão explícita, mas você percebe que tem um lutador assim que até você vai pôr ele para lutar com aquele, ele não gosta. Até o semblante dele, pô, vou ter que lutar com esse cara, sabe assim? O passado era pior. No passado, a gente resolvia as coisas em cima do ringue e às vezes na pancada e o público pensando que ela fazia parte do espetáculo. Não acredito. Várias vezes. Eu tive muitos problemas com lutadores que era uma coisa, o ego da pessoa, né? Eles não queriam perder o combate, não queriam perder a luta. E às vezes o cara queria te machucar para não perder o combate. Isso tinha muito no passado. E algumas vezes a gente corria até riscos e tudo, mas a gente sobrevivia e dava umas cotoveladas de verdade, umas pancadas reais, fazia o cara sentir, tipo assim, ó, se você for para esse lado, nós vamos também. Aí o cara recuava e a gente continuava o espetáculo. Como todos os lutadores são formados por nós da BWF, isso aí nós já deixamos lá atrás. Quando ele começa a trajetória dele na luta, quando ele começa a lutar, ou até quando ele começa a treinar, a gente já deixa bem claro que eu subo no ringue com você para fazer um espetáculo. Não importa se você é melhor que eu, se eu sou melhor que você, se você vai ganhar, se eu vou ganhar, não importa. O importante é fazer o público vibrar. Então, eu acho que essa mudança na formação da mentalidade do lutador já conseguiu acabar com isso, sim. Conseguiu tirar isso, porque no passado era complicado. Eu vejo meus meninos lutando no passado e fico até imaginando como eles iam sofrer. Pelo amor de Deus, não brinca assim. Nossa, uma coisa que a gente nunca imaginaria, né? Pensou você tá lá e a pessoa quer te pegar na maldade. Na maldade, lá. na Ah, maldade. mas todo esporte tem rixa. Agora imagina ele ter que entrar lá depois de todo o preparo, todo o desgaste, e falar, eu vou ter que perder hoje, já sabendo, nossa, deve ficar louco, mas né? no treinamento a gente já forma isso. Tem que ter esse todo um problema- trabalho mental exato, mesmo pra isso. É o que eu falei, antes não tinha. Por exemplo, a minha academia foi o circo. Foi o fundo do circo, certo? Quando eu comecei a lutar, faltou o cara que fazia o personagem lá, o macaquinho lá, que era o René. Ele faltou e o único pequenininho era eu. Meu pai chegou e falou, Tuca, vem cá, que meu pai chamava de Tuca, vem cá, me dá uma tesoura. Aí eu fui lá e dei uma tesoura. Me faz isso, tal, põe a roupa, você vai lutar. Assim. E aí, depois eu fui aprendendo, eles foram moldando, você errou aqui, acertou ali, tal, eu fui aprendendo ali. Essa foi a minha... Então não tinha uma academia para conversar, para fazer uma formação, para ter essa formação mental também, não existia. Era uma coisa meio rude mesmo. Sim. Era bem mais Mas é complicado. muito bom ver que o esporte evoluiu muito. Graças né? a Deus. Luz do que era. Graças a Deus, você é louco. Até o ringue hoje tem um EVA, tem um sistema de amortecimento e tal. Na nossa época lá era um feltrozinho daqueles de carpete, que era bem fininho, se arrebentava inteiro. Nossa, eu lembro na televisão, eu só já ouvia a pessoa, bum, caindo. Eu falei, aí eu virava pro meu irmão na época e falava, nossa, deve ter se arrebentado todo. E tinha se arrebentado. Né? Eu imagino de fora. Até onde eu sei, não tem mulheres inclusas nesse esporte. Não, tem. Tem mulheres? Tem É que sim. também, faz tempo também que eu não dou
Aqui no Brasil é mais difícil. Aqui no Brasil é mais complicado as mulheres. Nós temos alunas, tá? Tem uma menina que já é lutadora profissional. Tivemos a Bia que parou também. Então, por exemplo, nós temos aí 40 alunos. Desses 40, 3 são mulheres. Nossa, pouco. A procura é pequena. Até por isso. Então, mas, por exemplo, na WWE, eles têm um time de divas lá gigantesco. Eles têm muitas mulheres que lutam. Então, tem bastante. No passado, aqui no Brasil, tinha mais. Tá? Teve até uma novela no SBT, Brasileiras e Brasileiros, que contava a história da luta livre de uma mulher lutadora, que era a Isadora Ribeiro, que fez, inclusive. Então, no passado tinha muito mais mulheres lutando do que hoje aqui no Brasil. Agora, lá fora, não. Lá fora tem muita mulher, muita mulher. Por que será que aqui no Brasil essa procura diminuiu? Então, a gente procura entender isso e, assim, uma das coisas que aconteceu com a BWF é que a mulher vem treinar e às vezes começa a namorar e o namorado fica com ciúme, ou a família também não quer, pode ser algumas coisas dessa forma, sim, mas a gente não entendeu até hoje, que eu preciso formar um time de divas e eu tenho hoje 4 alunas apenas, entendeu? Ó, mulheres, procurem mais, porque eu sou super apoiadora aí desse esporte. Até eu quero já me aventurar. Já. E hoje a gente vê as mulheres no mundo da luta voando, então tem que ir atrás do BWF procura, também. Né? Mas acredito que até com a crescente que a gente vê vendo no esporte, com todo o seu trabalho, aí daqui a pouco a procura aumenta. Sim, também. sim. No passado tinha bastante lutadores, era bem interessante, tinha bastante. Demais. E na luta é dividido por categoria, por peso, porque a gente vê que outros esportes tem isso, né? Tem que ter a pesagem, tem que lutar com alguém ali da sua... Tem um limite, né? Exato. Tem um limite, é isso. Na luta livre também tem? Não, mas o gostoso da luta livre é isso. É você ver um cara de 70 quilos lutar com um de 130. E às vezes ele ainda aplica golpes e tudo mais. Eu acho que você consegue... as pessoas... nós não temos, assim, uma formação do cara tem que ser musculoso, o cara tem que ser forte. Lógico, tem que ser atlético. O cara tem que estar bem fisicamente. Mas nós temos lutadores de 140, 150 quilos, entendeu? E às vezes a pessoa está ali, ela está se vendo, né? Pela forma física dele, ela está se vendo ali em cima do ringue. Eu tinha um lutador que lutou muito comigo, chamava o Jeca Tatu Cardoso. Foi eu que criei esse personagem também, para o Ratinho, inclusive. Que legal. O Ratinho, quando viu, o Ratinho delirou com ele, que era o Jeca Tatu mesmo. Só que ele era gordinho, cara, 1,5 m de altura, mas era um espetáculo. E assim, quando acabava o show, o público ia lá dar os parabéns para ele. Cara, você é muito bom, como é que você faz com esse teu tamanho? Olha, você parece aquele, sabe o astronauta da Mônica, a bolinha pro braço? Era igualzinho, cara. E como é que você faz isso? E ele adorava, entendeu? Então, eu acho que esse é o gostoso da luta livre, você não ter peso, tamanho, altura, nada. Você pode lutar com qualquer um. É bom que acolhe todo mundo, Exato. né? Só basta querer. Exato. O que você espera, assim, em relação à BWF hoje no Brasil? Uma meta que você tenha pelos próximos anos você já inovou um negócio que já era de muito tempo atrás, que é de um legado que você vem, né? Sim. De uma criação. Qual que é o seu sonho hoje, assim, em transformar a BWF no Brasil? A BWF hoje, ela no Brasil, ela tá bem estruturada, vamos pensar dessa forma, sim. Na América do Sul, inclusive, nós temos parceria com empresas do Chile, do Peru, da Argentina, tudo. Até no México também a gente tem algumas parcerias. Então a gente está conseguindo, na América do Sul, crescer e mostrar, no Brasil tem luta livre, porque ficou uma lacuna enorme. Até o pessoal fala, tem luta livre no Brasil, tem luta livre no Brasil. E a luta livre brasileira, ela é totalmente diferente da luta livre sul-americana. É muito interessante. Por quê? Conta para nós. Porque o que eu costumo dizer é que no Telecat, na época de 1970, 69, houve uma migração enorme de argentinos para o Brasil, certo? O Ted Boy Marino mesmo era um italiano naturalizado argentino que veio meio que clandestino para o Brasil. Na época veio Montanha, veio Caruso, veio vários lutadores argentinos. Os personagens, a Múmia, alguns personagens vieram. Então, a luta livre no Brasil, ela era meio ruda, assim. Era uma coisa feita principalmente por militares. Não tinha muitas vestimentas, era uma sunguinha, alguns descalços e tal. Era uma coisa bruta. Quando chegaram os argentinos, eles trouxeram o espetáculo. Trouxeram o show. Trouxeram o brilho. Só que o gostoso disso, quando vieram os argentinos, vieram chilenos, vieram vários lutadores também da América do Sul. E os brasileiros foram absorvendo um pouquinho de cada um. Absorvendo um pouquinho de cada um. E criou um estilo próprio nosso de luta. Que ele é bruto, mas ao mesmo tempo ele é espetacular.
Na Argentina era só espetacular. No Peru já é mais bruto. Entendeu? Então, nós conseguimos fazer uma miscigenação de estilos, vou falar dessa forma assim. Conseguimos juntar tudo isso, sabe? E fazer o nosso estilo de luta. E por um tempo a gente se perdeu. Então, mesmo quando eu criei a BWF, que eu falei, ó, nós vamos montar um estilo de concepção do espetáculo totalmente diferenciado, né, copiando mesmo a WWE ou a WWF na época, não vamos perder a nossa essência. Não vamos perder a nossa essência de luta. Porque se a gente pegar aquele trabalho que eles fazem fora do ringue, de produção, de espetáculo, com a nossa essência da luta, a gente vai longe. Então, isso demorou. Agora que a gente está colhendo esses frutos, os meninos estão crescendo. Eu trago lutadores de fora do país e eu posso pôr com qualquer um dos nossos lutadores que a luta fica boa. Isso é muito importante. Porque eu não preciso necessariamente colocar... eu vou trazer um mexicano e um chileno. Eles podem lutar entre si, mas antes você não podia colocar com um brasileiro. Que era totalmente diferente, o estilo, a entrada, tudo era diferente. Hoje não. Hoje, o lutador brasileiro, ele luta com qualquer lutador do mundo. Qualquer um. E faz bem feito. Então, esse trabalho foi muito difícil a gente conseguir. Então, esse foi um dos, né? Colocar o lutador brasileiro num nível, tanto que o Boer e o Ace foram para a Inglaterra e fizeram um maior sucesso lá. O pessoal amou eles lá, entendeu? Então, a gente está conseguindo esse trabalho. Agora, esse foi um dos. E agora a parte da estrutura da empresa. A gente agora está indo para um centro de treinamento maior, para poder ter mais horários, para poder ter mais pessoas se formando como lutadores, ter um trabalho mais sólido nessa parte de formação. Então, a gente está, aos poucos, degrau por degrau, buscando isso. E a gente conseguiu chegar numa TV aberta. Lógico, a gente está galgando aí mudar de horário, para um horário mais cedo, que eu acho que a gente tem um público muito infantil que não tinha. Na luta livre, a gente estava restrito a um público mais saudosista. Aí eu assistia isso. Hoje não. Hoje, se você for nos nossos shows, você vê que está lotado de criança. E as crianças admirando os lutadores, levando até cartaz. Ou seja, nós já conseguimos conquistar fãs novos, que é esse que vai fazer a gente perpetuar, porque é através disso que eles vão divulgando o nosso trabalho. Então, a gente está buscando. Passo a passo, pega aqui, vai atacando em todas as áreas para conseguir um crescimento sólido. E aí agora vem também o trabalho que a gente vai bater mais pesado na internet agora. Então eu acho que até o final do ano a gente vai estar onde a gente quer chegar, lá em cima. Você sabe que o nosso intuito aqui no podcast é trazer empreendedores que saiam da caixa, busquem a inovação em todos os ângulos. Eu acho que hoje quem trouxe mais essa imagem do que a gente busca passar pro pessoal de casa é ele, né? Hoje a gente acertou assim em cheio. Não, calma, a gente acertou sempre. Você que já Pelo acertou amor de aqui, Deus. calma. Sim, mas tô dizendo que hoje também a gente acertou com um caso que a gente nunca viu um caso tão resiliente como o seu. Tá. Cresceu Por muitos anos, né? Cresceu muito sem estar nas redes sociais. Sim. Porque a gente traz uma galera que só cresceu, ou não só, né? Mas também, principalmente, cresceu pelo impacto nas redes sociais. E a gente vê você um movimento totalmente diferente de empresário. E que está dando muito certo. Então, demais compartilhar essa Já história. teria, não desistido, mas assim, já teria reinventado até outro business atrelado, né? Mas você vê que você pegou ali o seu legado, foi um sonho, foi inovação, a transformação. E é legal que você continua vendo isso, como eu posso melhorar, como eu posso me inovar, como o meu negócio pode também se transformar num sonho para outras pessoas. Essa é a sua preocupação com os lutadores, com o seu público, o que a gente vai gostar. E não só colocar lá na internet, como você salientou agora há pouco, mas você foca em outras vertentes, Sim. né? Não focar só no dinheiro também, porque a gente vê muito pessoal do esporte, muitas vezes tomando ultimamente esse rumo de só atrás do dinheiro, e realmente você foca também no amor pelo esporte, que a gente fica claro, né? Com o certeza. amor pela luta, por tudo mais. Então, todo empresário deveria assistir esse episódio para Ou viver quem um pouco busca disso. empreender, Ou pra quem busca saber, empreender né? também, para já vir Pra não resiliente desistir. já. É porque é muito importante, uma coisa vocês sabem, né? Vocês são muito mais do que eu, que é você fazer o que você ama, fazer o que você gosta. Isso é muito importante. Às vezes você fala, aquilo ali é uma oportunidade de negócio, mas se você não gosta, não adianta. Vamos falar a realidade. É aptidão, né? Tem Mas que a gente tá- vê o brilho nos seus olhos. isso eu amo. Comentando a sua infância, Quando- com seu pai. Quando eu vejo os meninos em cima do ringue, hoje eles falam, pô, volta a lutar. Eles falam pra mim, volta a lutar, volta a... É lógico, eu ainda consigo, eu treino todo dia, faço tudo, né? Brinco, me divirto, tal, gostaria, mas
eu prefiro não lutar e ficar assistindo eles, que cada um deles que fazem qualquer coisa em cima do ringue, cara, é uma realização pessoal, sabe? Assim, poxa, que da hora. Muito Mas se tivesse uma luta que você fosse ser desafiado, assim, a qualquer coisa, aí eu te colocar como vilão, como herói, eu já não sei, né, o que você optaria, mas seria fenomenal. Pensou, um último... Eu Uma ainda vou última fazer minha luta? despedida, se Deus quiser, eu vou fazer. Mas eu perdi alguns amigos lutadores, né? Alguns parceiros que infelizmente a gente ia fazer até a despedida dele, ele faleceu um mês antes, né? Mas eu quero fazer sim, quero fazer. Eu luto às vezes no interior, você vai dar risada disso, né? Que demais. A gente chama de quebrada. Quebrada é aquele show pequenininho, é aquele show que não tem televisão, que não tem nada. E aí vai lá em Boituva, que nem agora tá falando comigo pra gente fazer em Avaré. São cidades longe, pequenas, que só pro público. Ali eu gosto de lutar. Ali eu vou me divertir. Ali eu vou lá, ponho a roupa, me divirto, pego a estrada, que é uma coisa que viajei. Eu lutei em todos os estados do país. Então, a estrada faz parte da minha vida. Então, você pega a estrada, vai e luta e tal. Nos grandes eventos, eu já não consigo. Porque além desse trabalho dos meninos que estão em cima do ringue, que me faz, né, me realizar, tem a parte também que um evento hoje da BWF são 4 dias de trabalho de montagem e desmontagem. Mas tem o trabalho eu que faço a divulgação do evento. Eu gosto de colar cartaz. Vocês vão dar risada, eu adoro colar cartaz, cara. Adoro chegar no local do evento, pôr os cartazes debaixo do braço e sair colando. Eu amo isso. Eu carrego o ringue, eu gosto de montar o ringue, é uma coisa que me faz bem. Você tá entendendo? Então tem toda a estrutura. Então, chegando no dia do evento, já está. Né? Nossa, um caco já, né? Sua família tem participação nisso? Toda. Você tem filhos? Toda. E eles querem seguir o seu legado, como é A isso? parte mais importante é essa, porque o apoio da família, se você não tiver, não tem jeito, né? Minha esposa é a fotógrafa, que faz as fotos do evento. A Vitória cuida de toda a divulgação, cuida da parte do Instagram, cuida da parte de internet, é a minha auxiliar técnica na internet. Não precisa de qualquer coisa, ela faz. E o meu filho de 13, ele já está treinando, conversa comigo como se fosse um profissional já de luta, conhece, ele tem um olhar muito clínico, né? Quando eu assisto uma luta, mesmo que não seja da BWF, eu não estou assistindo a luta, eu estou vendo os pontos, onde errou, onde acertou, o que fez, o que não deixou de fazer. E o meu filho é igual, entendeu? Então eu acho que... E ele me ajuda a montar o ringue, ele vai comigo na montagem, ele vai desmontar. E desde pequenininho ele já... Ele com um mês ele estava no Anime Friends, que é um evento de 120 mil pessoas, entendeu? O primeiro passo que ele deu foi em cima do ringue. Entendeu? Então não tem jeito. Sensacional, já tava com o Quase pezinho ali, nasceu né? no ringue também, já. Porque ele nasceu prematuro, ele nasceu de 5 meses e meio. Então, com um mês, ele já estava em cima do ringue no Anime Friends. Então, você Praticamente. Que demais. Ele é E é um time, então, que você tem lá. Na família virou Legal um ter time, esse apoio, comprou... né? E os lutadores, Vive o seu né? Os sonho. lutadores hoje a gente trata como uma família também. Então, eu vejo meu filho, quando eu não conheço, como se eu fosse irmãos, primos, assim. Aí você vai no treinamento, tem aquela parte da brincadeira, da distração. Eu acho que isso faz parte, sabe? A parte mental, todo mundo vai ali, você vai treinar num lugar que não... Eu cobro muito treinamento, eu exijo demais. Mas, ao mesmo tempo, eu dou aquela liberdade para eles se soltarem. E, às vezes, eu fico em cima do ringue, eles fazendo umas artes, sabe assim? Eu falo, meu Deus do céu. Mas é importante, isso faz parte do contexto todo da BWF. Agora, Bob, a gente vai para um momento mais aguardado aqui do nosso podcast, que é o nosso quadro Rios Bate-Bola. Opa! Que eu vou te falar algumas frases, algumas palavras, e a graça da brincadeira aqui é você me falar o que vem ao seu coração, tá bom? Primeira coisa, o que a sua família hoje representa para você? Tudo, né? A família é tudo. Acho que um dos motivos é que a minha motivação é a família. É conseguir também como fazer me realizar profissionalmente, mas eles fazem parte dessa realização. Deus. Sem ele nada disso é possível. Nada. Tudo que eu falei aqui, em primeiro plano é Deus. Qual é o sentimento que vem ao seu coração nesse momento quando você sabe que você tem uma equipe e você movimenta não só sonhos, mas metas, enfim, planos de carreira ali daqueles... Falo meninos, né? Mas a gente é um modo carinhoso como você trata seus lutadores. Como é saber que você mexe com sonhos e com vidas e com famílias? É uma responsabilidade enorme, primeiro de tudo. É uma responsabilidade muito grande, porque
Lógico, muito. Se um dos meninos se machuca, a responsabilidade acaba sendo minha também, sabe? Então é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo é uma motivação para realizar o sonho dele, para fazer, sabe assim, eles vão me usar como ferramenta para realizar o sonho, não só do lutador, da família também, porque eles depositam na gente uma confiança grande. Então, além da responsabilidade, eu acho que a motivação que fala, eu tenho que fazer dar certo, porque esse menino depende disso, sabe? Eu acho que é isso daí. Qual é o maior desafio que você enfrentou e te marcou? O maior desafio que eu enfrentei me marcou... boa pergunta essa, porque foram tantos. Pode ser pelo lado bom ou ruim, que às vezes ainda te marcou daquele jeito que você ainda lembra. Então, quando a gente fala assim, foram algumas lesões que eu tive, que eu fiquei 2 anos aí praticamente sem poder lutar, mas eu continuei na luta. Mas eu acho que foi essa parte das lesões, porque ali foi um momento que poderia parar. Quando o médico falou assim, olha, seu joelho não tem mais condição nenhuma de você fazer mais nada, porque você destruiu o seu joelho. E aí, 6 meses depois, eu estava lutando. Então, eu acho que ali foi um momento muito importante da minha vida. Qual é uma vitória que um dia você vai contar para os seus netos com o maior prazer? Eu acho que ainda não está concretizada, mas onde a gente chegou com a BWF, eu acho que... Eu falo para o meu pai, porque uma coisa que eu carrego também é fazer o negócio dar certo, para o meu pai olhar e falar, poxa, Deus, valeu a pena eu ter colocado ele na luta, sabe assim? Então, eu acho que quando a gente conseguir chegar onde a gente chegou, onde eu quero chegar com a BWF, vai ser a maior vitória, mas já é uma vitória grande onde a gente está. Até linkando isso, tem algum sonho que você fala, eu não posso morrer enquanto eu não realizar É isso, né? É isso. Eu peço a Deus que me dê saúde para conseguir realizar esse sonho, sim. O que a luta livre hoje representa para o Bob, no âmago, desde criança? A vida, né? Porque eu tive outras profissões, né? Eu fiz Senai, eu sou fresador ferramenteiro, sou mecânico geral, desenhista, projetista. Nossa! Sou formado em segurança patrimonial, segurança pessoal. Fiz um monte de coisa na vida, mas eu nunca abandonei a luta. Nunca. Fui até dono de bingo, pra você ter ideia. Mas eu nunca abandonei a luta, você entendeu? Então, eu acho que a vida que eu tenho, não tem outra palavra que não seja a vida. Quando você recebeu o nosso convite para ser nosso convidado, o que você pensou assim? Primeiro, tenho medo, né? Porque geralmente a gente participa de podcasts relacionados à luta, né? A luta livre, principalmente, ou esporte e tal. Então, sabe assim, daquela... Mas eu acho que é muito importante, né? Já até agradeço de antemão, porque você atingindo um outro público, mas você conversando com pessoas como vocês, assim, que conhecem também a luta livre, mas que a gente consegue mostrar um pouco mais desse mundo que é a luta livre, sabe? Porque não é só ver o lutador em cima do ringue, é ver todo o sacrifício que existe por trás para ele conseguir estar ali fazendo. A gente consegue justamente para esse público mostrar esse trabalho. Eu acho que é muito além importante. do nosso amor desde sempre pela luta livre, aquele lembrança nostálgica que a gente falou, a gente apoia o esporte assim num nível hard, né? Porque além da gente gostar, a gente pratica alguns esportes, a gente acha que falta muito isso aqui no Brasil, sabe? De você apoiar grandes empreendedores, pessoas que inovaram o lado do esporte igual você veio aqui, para simbolizar que realmente é possível a gente transformar ideias, né? Por mais que as coisas melhoraram, mas a gente fala com muitas pessoas de esporte, já entrevistamos pessoas de esporte, a gente ainda vê que o esporte é muito desvalorizado no Brasil. E a gente sofre muito com isso, porque nós somos esportistas em várias modalidades. Inclusive, eu tô vendo que você treina. A gente Aí, tem. ó, Sabe, quem sabe levar ele pra academia? Olha só, eu super apoio, hein? E vou ficar na torcida organizada. Mas a gente vê que precisa mais disso, de mais patrocínio, de mais empresários acreditando no esporte, colocando a sua marca no esporte. Então a gente fica muito satisfeito de trazer você aqui para contar essa história pra gente. Uma coisa que é importante, você falou agora, o empresário colocar a marca no esporte, lógico, é fundamental, mas seria interessante que o empresário também conhecesse e não que amasse o esporte, mas pelo menos que ele sabe assim, ele se interessasse em falar, poxa, isso está valendo a pena, não só pela visibilidade que está me dando, mas olha o que eu estou fazendo, são jovens que estão sendo formados, sabe? São pessoas que podiam estar fazendo na rua alguma coisa. Olha como está dando resultado social também, né? Sim, total. É muito importante isso.
Agora, Bob, pra gente fechar com chave de ouro, queria que você olhasse para essa câmera, fosse usado por Deus Uau. aí, né? E levasse um recado pro pessoal de casa. Pode ser do lado que você já passou essas dificuldades e você não desistiu, do lado para as pessoas perseverarem, algo que esteja assim no seu coração e você queira compartilhar. Eu ia falar, né? Mas ainda bem que você me deu essa oportunidade, porque assim, você falou da resiliência, né? Da resistência, de tudo isso. Mas desde que eu sou evangélico há 35 anos, 33 anos. E eu sempre pedi a Deus, sabe, assim, que me desse força, que me desse capacidade. E Deus sempre me mostrou, tipo assim, não desista. Eu sou contigo, vai em frente. Então, essa frase, não desista, eu sou contigo e vai em frente, sempre teve na minha cabeça, sempre. E várias vezes eu fui à igreja, eu recebi até pastor que nem me conhecia, falando, ó, Deus falou para você não desistir. Eles usavam. Então, eu acho que isso me fez chegar nesse ponto, a nunca desistir, a sempre persistir, porque eu tenho um sonho, mas sem Deus nada seria possível. Ai, gente, eu vou falar, se vocês soubessem como eu mentalizo pra não chorar nessas horas, né? Do jeito que eu sou sentimental. Sim. E não é nem só por isso, é porque a gente pensa também no nosso lado empresário. Claro. Tantas coisas que a gente já passou até aqui, e eu tenho certeza que a gente vai passar muito mais. E várias vezes a gente pensa, né? Se a gente não tivesse esse lado espiritual de mentalizar Deus à frente de tudo, à frente dos meus sonhos. Às vezes a gente tem decisões para tomar, a gente coloca o nosso joelho no chão para poder estar de pé, né? Então a gente coloca muito isso. A gente trabalhou muito pra estar aqui, mas a gente sabe que sem Deus, se não fosse Deus no comando, Exato. Nada teria acontecido. E muitas coisas acontecem de bom, Sim. de surpreendente, de sobrenatural, inclusive, que a gente sabe que é Deus trilhando o nosso caminho. Eu tenho provas disso constantemente. Sente isso da mesma forma que você. Na minha vida, constantemente. Eu falo, oh, Deus, tá bom. Senhor, tá bom, vamos lá. Você tá falando, vamos embora. Então, é muito bom isso. Olha, Bob, mas se eu pudesse ficar com você aqui todo, sei lá, agora deu 1 hora de episódio, mais umas 3, 4 horas, eu tenho certeza que a gente ia amar, né? Agradeço. É uma pena, Sim. mas eu espero que você volte mais vezes, porque para nós foi uma honra, foi realizar um sonho meu, porque quando o nosso amigo André indicou você, eu falei, não acredito que a gente vai entrevistar o Bob, que era nosso ídolo, né? Quando a gente era criança. E eu espero que essa geração veja na luta livre realmente como a gente tem boas memórias, Sim. crie pra eles heróis, até os vilões que se transformam sim, em heróis, exato. né? Esse carinho que a gente criou. E eu espero que você venha pra edificar essas vidas também, não só os lutadores, mas a gente aqui de casa, de falar, a gente tá apoiando esporte porque é prazeroso Sim. estar aqui, ter essas memórias afetivas com família, que é legal levar nosso filho, levar o marido, levar os amigos. Família é muito importante. Não é? Em primeiro lugar sempre. E, novamente, é uma honra ter te entrevistado. Volte mais vezes. Em meu nome, em nome do RiosCast, é, assim, um prazer ter conseguido trazer você aqui nessa cadeira. E a gente se sente lisonjeado, né? Muito demais, foi fantástico. Bom, o convite tá de pé, né? Opa, você treinar, tá? Não, vou lá. Pode contar. Ó, já tem até um personagem pra te lançar. Ai, meu Deus, não. Depois a Renata conta em off que tá gravando, viu, Renata? Mas eu quero primeiro ir assistir, porque deu até uma ansiedade aqui de lá assistir esse espetáculo, né? Levar o meu filho também, ele vai ficar louco. E quem sabe treinar também. Tá, mas eu que agradeço de imenso o convite, cara. Como você falou, eu por mim ficaria horas aqui, porque é muito gostoso e gratificante pessoas como vocês também. Tá conhecendo hoje, né? Mas espero que a gente crie uma amizade aí para muito tempo. E o convite com vocês no evento também, vai ser muito legal ter vocês lá e a gente fazer uma amizade duradoura. Vamos pra Vou filmar tudo, vou mostrar tudo pra vocês, que eu já tô ansiosa desde agora. Bob, quer deixar as redes sociais da BWF, sua rede social particular? Onde fica a academia? Como é o nome da academia? A academia fica na Zona Leste, como eu falei, a Academia Atron fica pertinho do Clube 7 de Setembro, ali, que é um templo da luta livre nacional. A gente fala que sempre teve luta livre lá. As redes sociais BWF Brasil com Z, tá? Instagram, Facebook, tudo lá. Tem o YouTube também, a gente está investindo agora, então acompanhe a gente. Lá você fica sabendo dos eventos que nós vamos ter aí, futuramente, que esse mês está bem recheado de evento, então é só entrar lá e acompanhar que você vai saber de tudo.
Gente, que mundo fantástico que ele trouxe aqui pra nós, né? Demais. Novamente, Bob, obrigada pela De sua nada. participação e seja muito bem-vindo aqui quantas vezes você desejar, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Deus abençoe, viu? Amém, a nós. E você que assistiu esse episódio aí fenomenal, se você ainda não é inscrito, já aperta aqui, já se inscreve, compartilha, porque eu tenho certeza que juntos a gente consegue levar mais cada vez a luta livre como um esporte aí fenomenal aqui no Brasil e dar esse apoio aí pra você que gosta de um esporte e apoia essa causa, também já compartilha, já se inscreve, deixa seu comentário, porque eu tenho certeza que o algoritmo vai cada vez mais entregar nosso conteúdo. Isso aí. Te esperamos na próxima luta e no próximo episódio. Exatamente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.